viva, minha escola. Cultura viva, meu prazer. Cultura viva, lugar de gente feliz que me impulsiona e me ajuda a vencer. Cultura viva, atitude. Cultura viva, emoção. Viva a cultura, onde o som comece e se transforma em realização. Saudações, meus alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva. Bem-vindos a mais uma aula virtual de Geografia e hoje nós iremos falar sobre organismos comerciais internacionais. É o nosso capítulo 5 do livro didático de vocês e está registrado a partir da página 60. Nós podemos começar falando sobre questões políticas e econômicas que marcaram o início do século XX. Exatamente. Se a gente fizer uma retrospectiva, a gente já falou sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial e falamos também sobre Guerra Fria. Só esses contextos aí já são suficientes para a gente chamar, né, de conflitos iniciais do século XX. Isso fez com que nosso espaço geográfico e também o nosso espaço, que a gente chamaria de espaço econômico, fosse totalmente reorganizado, tá? Vamos dizer então que essa reorganização ela se dá tanto na economia quanto no território. Como já dito antes, a ONU é uma organização pacificadora. E nesse caso, ela surgiu no final da Segunda Guerra Mundial e, na verdade, ela é oriunda, né, vamos dizer assim, da Liga das Nações, né, a falida Liga das Nações. E é importante a gente frisar que a ONU ela também vai estar agindo em relação à economia. Vamos dizer que ela vai estar interagindo em questões das relações comerciais mundiais, vamos dizer assim, através de agências especializadas. Essas relações econômicas elas vão se basear em trocas, pode se basear também em compras e vendas de bens, principalmente aqueles que impulsionam a economia. Interage também através de transporte e comunicação. É bem verdade quando nós falamos que nenhum país é autossuficiente em nenhum tipo de recurso, nem natural, nem tecnologia, e também nenhum país ele é autossuficiente quando se trata de recurso financeiro. Se fizermos aí uma retrospectiva no meio econômico, a gente vai poder observar que foi necessário que houvesse, né, a criação de uma forma de intermediar a troca de produto. Por quê? No primeiro momento, a gente tinha o escambo. Trocava-se mercadorias, porque não tinha nenhum tipo de moeda para circular. Então, se eu tinha sal, eu podia trocar por batata, poderia trocar pelo leite e assim por diante. Depois, nós vamos ter uma evolução para moedas de metais preciosos. Vou citar aqui o ouro e a prata. E dessa forma a gente terá o início aí do que a gente pode chamar de início do fortalecimento do comércio global. Mais tarde, a substituição dos metais preciosos, que também eram pesados, acabam sendo substituídos por aquilo que a gente chama de notas, tá? Que não deixa de ser uma forma de moeda. Só que não são, né, as notas que nós estamos acostumados a lidar no dia a dia, né? Que você abre a carteira, tira uma nota e paga. Acontecia da seguinte forma: as pessoas mais ricas tinham muito ouro e esse ouro ele era levado para os bancos para ser guardado, né? E chegando lá, os bancos emitiam para essas pessoas, né, que portadoras dessas grandes fortunas, emitiam para essas pessoas algumas notas escrito o valor que cada pessoa tinha. No caso, ali na nota falava que
ela tinha X quantidade de ouro e que poderia sacar quando ela bem entendesse. Então, se ela colocou lá tantas toneladas de ouro ou tantas barras, eu não sei como que se escrevia isso, quando ela bem quisesse negociar, ela poderia ir lá e sacar isso e pagar aquilo que ela quisesse comprar, aquilo que ela quisesse investir. O mais interessante dessa história aí sobre a questão da emissão de notas que os bancos davam em troca das barras de ouro, né, e que as mantinham guardadas ali dentro, é que as pessoas começaram a acreditar nos bancos. Aos poucos, esses metais começam a ser substituídos até mesmo por notas durante as trocas. A primeira moeda global que a gente tem na história foi a moeda lá da Espanha, uma moeda muito forte, era de prata, tá? E recebeu o nome de dólar espanhol. Ela era usada em grande parte do mundo, inclusive, né, em toda a Europa, e também o próprio Estados Unidos, né, usava essa moeda. No entanto, devido a muitos conflitos e guerras que a Espanha acabou envolvida, essa moeda vai tendo a sua desvalorização. Tendo então essa desvalorização desse dólar espanhol, vai surgir uma moeda bem forte. E o momento era bem oportuno para que essa moeda ficasse ainda mais forte. Eu estou falando para vocês a respeito da libra esterlina, moeda da Inglaterra, e que vai, no caso, se juntar principalmente à Revolução Industrial, fazendo com que a Inglaterra vire uma grande potência mundial, principalmente porque agora eles estão utilizando a libra esterlina, que é a moeda deles, que é uma moeda muito forte, e também pelo próprio contexto da Revolução Industrial, que, vamos dizer, né, que revolucionou todo mundo em questões de máquinas, em questão de tecnologia. E essa moeda, ela ficou tão forte que, ao invés dela ser de metal, ela agora realmente passa a ser confeccionada de papel. A Inglaterra, ela só irá perder essa potência global após a Segunda Guerra Mundial. A gente tem que lembrar, né, que a Inglaterra foi um dos países que foi atacado pela Itália e pela Alemanha. Nesse caso, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, não sei se vocês se lembram, mas o país que saiu menos avariado foi os Estados Unidos, tá? Nesse caso aí, os Estados Unidos eles começaram a dar uma sustentação, tá, para os países europeus, e dessa forma eles acabaram economicamente ficando, vamos dizer, né, se tornando uma grande potência, principalmente porque, além deles exportarem mercadorias, eles também começaram a emprestar dinheiro. Tá? Só que quando eles emprestavam esse dinheiro, a forma dos países europeus devolverem esse empréstimo ou pagarem parcelas desse empréstimo era através de barras de ouro. Outro fato importante aí em relação a esse empréstimo, né, e essas exportações que os Estados Unidos faziam, é que eles vão ganhando uma grande credibilidade de toda a população mundial, principalmente em questão de confiança em investimentos. Como eu disse anteriormente, a forma que esses devedores deveriam quitar, né, ou pagar parcelas da sua dívida era exatamente através do ouro. E isso vai durar em torno de 10 anos. Imagina, né, os 10 anos por aí, os Estados Unidos acumulando ali ouro. Com o restabelecimento da economia pós-guerra dos países europeus, esses países, né, que foram avariados pela guerra e que haviam pegado um empréstimo com os Estados Unidos,
Eu poderia dizer que eles começaram a poupar também, ok? Ou seja, de tudo que eles pagavam, eles investiam, estavam capitalizando e também estavam guardando. Dessa forma, eles começaram a não precisar tanto dos Estados Unidos mais. Aos poucos, então, eles vão se restabelecendo e vão percebendo que os Estados Unidos estavam inflacionando a sua moeda. Quando eu falo a sua moeda, a moeda dólar americano, ok? Já que os Estados Unidos tinham um grande poder econômico e sua moeda era usada em grande parte do mundo, os Estados Unidos acabaram investindo esse lucro que eles estavam obtendo com o pagamento desses empréstimos, eles começaram a investir em projetos. Só para você ter uma noção, a própria Guerra Fria, a guerra com o Vietnã, são investimentos que eles fizeram com esses lucros. Os outros países europeus, percebendo isso, manifestaram a vontade de trocar a moeda papel, no caso o dólar, que eles tinham pelo ouro. Isso aí era assegurado através do Tratado de Bretton Woods, que ocorreu entre 44 e 45, se eu não me engano. Era tanta nota de papel que o governo americano tinha emitido que ele acabou quebrando o acordo de trocar nota de papel pelo ouro, pois ele havia até mesmo perdido o controle dessa quantidade de emissão de notas de papel. A gente chama esse momento aí na história, né, do fim do padrão ouro. E isso aconteceu em 1971, já no século XX, né, no finalzinho aí do século XX. Quando isso aconteceu, começou então uma nova era monetária, a chamada Fiat Money, ou moeda fiduciária, ok? Surge então a vontade dos europeus também de terem a sua própria moeda, já que não confiavam tanto mais nos Estados Unidos, muito menos nesse investimento que eles haviam feito no dólar, uma vez que eles não estavam conseguindo mais trocar esse papel moeda a troco de ouro. Surge então a vontade dos europeus de terem a sua própria moeda, já que não confiavam tanto mais no dólar, pelo motivo de vê-lo se expandir pelo mundo a custos de outros países. Ocorreu então uma proposta de União Europeia. Com isso, eles criariam a moeda chamada euro. Podemos dizer então que essa quebra de contrato de Bretton Woods foi a precursora para a criação do euro. Bom, gente, à medida que nós fomos falando sobre economia, eu vou dando algumas pinceladas e puxando alguns assuntos históricos a respeito, então, da circulação de moeda no mundo, tá? Eu só dei uma pincelada mesmo, nem fui muito a fundo no contexto, não. Se não tiver ficado bem claro, pode até me perguntar lá no Google Sala de Aula, que eu coloco uma explicação melhorzinha lá para vocês, ok? Mas vamos dar continuidade ao que nos interessa. Eu só queria mesmo que frisasse essa questão dessa troca, de todo esse processo, né, dessa valorização do dólar dentro do mundo. Eu quero dar continuidade falando sobre algumas organizações, né, alguns organismos que eu não falei na nossa aula sobre a ONU. E esses organismos internos, eles são muito importantes, né? E eu preciso estar falando sobre eles para eu dar continuidade da nossa matéria depois, ok? Então vamos lá. Eu quero falar, por exemplo, da OMS. Tá? A OMS é a Organização Mundial da Saúde. Eles são os responsáveis pela saúde do mundo. Quando ocorre, por exemplo, uma epidemia ou uma pandemia, como está acontecendo agora, são eles que vão atuar imediatamente. São eles que vão decretar os protocolos a serem seguidos e tentar, ao máximo,
correr atrás da cura dessa pandemia ou dessa epidemia através de uma vacina, ou, se não tiver a vacina, tentar pelo menos conter a contaminação. Outro órgão que eu gostaria de falar aqui para vocês é a OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho. Essa OIT é a que busca o trabalho justo, né? Ele vai coibir o trabalho escravo, vai coibir o trabalho infantil, vai coibir a precariedade do trabalho que é oferecido às pessoas no mundo. Eu tenho ainda que falar sobre a FAO, né? É a Organização das Nações para a Alimentação e Agricultura. Isso é uma sigla em inglês, conforme vocês estão vendo aí abaixo nos caracteres. Esse setor é muito preocupado em combater a fome no mundo. Eles são preocupados em ampliar a oferta de alimentos, eles ficam muito preocupados com o desperdício de alimento que ocorre no mundo. E no caso também, eles, por incrível que pareça, eles são responsáveis até mesmo pela merenda escolar, né? São eles que incentivam e até mesmo ajudam na questão da merenda escolar de países subdesenvolvidos e principalmente dos países mais pobres, né? Eu poderia citar os países da África e o Brasil, apesar, né, de ser um país em desenvolvimento, também participa aí dessa situação da ONU em relação à FAO. Ainda quero falar sobre a UNICEF, que é responsável pela criança e o adolescente, o Acnur, né, que está ligado à questão de refugiados, que muito se falou até mesmo em novelas já. Eu quero falar também do PNUD, tá? Esse PNUD nós vamos voltar a falar nele mais para frente na nossa próxima aula, e ele está diretamente ligado ao desenvolvimento. Desenvolvimento o quê? Econômico. A Unesco ela é responsável pelo patrimônio cultural do mundo. Gente, a ONU é uma organização que perdura desde o final da Segunda Guerra, mas ao meu modo de ver, eu acho que ela ainda precisa ser repensada, principalmente na questão da segurança, uma vez que a globalização ela acelerou, vamos dizer, ela dinamizou ainda mais o nosso mundo. Então, galera, nessa aula é uma conversa só introdutória, conforme eu disse no início aí. Ela vai servir de base para dar continuidade a esse tema na nossa próxima aula. Eu quero agradecer pela atenção de vocês e pedir desculpas se alguma coisa não ficou muito bem colocado ou se vocês deixaram de entender alguma coisa. Anotem aí então e mandem suas dúvidas no Google Sala de Aula. Fiquem com Deus, cultura viva, muito além da sala de aula. Cultura viva, minha escolar, cultura viva, meu prazer, cultura viva.